Saudações! Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano do ensino médio, aula 6, a Geopolítica da Primeira Guerra Mundial, parte 2, o desfecho e as consequências. Pois bem, a nossa aula está estruturada em 3 momentos: o quadro geral dos países participantes, o desfecho da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a humilhação alemã. Bom, o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial lembra a política de alianças, toda aquela rivalidade imperialista, a Guerra Franco-Prussiana, perfeito? O pan-eslavismo, o nacionalismo, todos aqueles elementos e ingredientes que conduziram ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, vai levar também a uma política de alianças, de acordos, de nações para o embate propriamente dito. E nesse embate nós temos então o resultado da Tríplice Aliança se confrontando com a Tríplice Entente. Lembra, a Tríplice Aliança formando ali o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Sendo que a Itália se mudou, mudou de lado, foi para a Tríplice Entente. E a Tríplice Entente formada ali basicamente, perfeito? Pela França, Reino Unido, o Império Russo ali e a Itália. Aí você diz, professor, e a Sérvia nem aparece aí? Claro, a Sérvia que motivou o conflito, não vai aparecer? Vai. Mas a Sérvia é um aliado, é um país, digamos assim, pequeno porte, dentro da guerra, não vai fazer muito estrago, não vai fazer muita diferença. Perfeito? Ela só foi o estopim ali, motivou essa política de aliança. O conflito é muito mais entre as principais potências da época, perfeito? Então aí você vai ver que tem um cabedal de nações, envolvendo inclusive o Brasil, os Estados Unidos, que irá fornecer alimentos e armas aí para os países da Tríplice Entente, vai ser fundamental no desenvolvimento dessa guerra. E você tem aí o conjunto de países e as suas respectivas alianças. Preste bem atenção que isso pode vir alguma questão para você saber diferenciar os países da Tríplice Aliança dos países da Tríplice Entente. Perfeito? Bom, o desfecho, professor, da guerra. O desfecho da guerra, como a gente sabe, levou então a uma vitória da Tríplice Entente. Ou seja, uma vitória da Inglaterra, França e Rússia, basicamente. E essa vitória é sempre entre aspas, porque uma guerra é difícil você ter um vencedor, porque até mesmo os vencedores eles saem machucados, eles saem prejudicados, abalados economicamente, psicologicamente. Então uma guerra sempre traz muitos desgastes aí a todos, até mesmo os vencedores. E o que vai acontecer basicamente é que Inglaterra e França, apesar de saírem vitoriosas, Rússia, acumularam dívidas altíssimas junto aos Estados Unidos. Perfeito? Isso vai custar caro, esse apoio americano, lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, lá na América, contribuindo para uma guerra na Europa. Isso tudo vai custar caro, alimentos e armas, e vai levar a um endividamento jamais visto aí da França e da Inglaterra para os Estados Unidos. O que é os Estados Unidos? Foi uma colônia inglesa durante muito tempo, e agora de repente já aparece como um credor, como alguém importante no cenário mundial. Como você observa aqui nessa imagem, enquanto o tio Sam, representante dos Estados Unidos, está no seu cachimbo ali, calmo, tranquilo, observando todo o conflito europeu, os europeus ali se degladiando, se destruindo, o grande império europeu, centro do mundo, de repente vindo a ruir, e os Estados Unidos ali na sombra, não sofreu um arranhão dessa guerra, basicamente, não teve nenhum prédio destruído, uma ponte, nada da infraestrutura do seu território não foi abalado aí com essa Primeira Guerra Mundial, e muito pelo contrário, ainda lucrou com isso, conseguiu lucrar com a desgraça, digamos assim, alheia, uma coisa até complicada da gente poder falar. Então essa é a geopolítica que vai conduzir o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Países endividadíssimos, aí o quadro que eu mostro para vocês, a França, o Reino Unido, a Alemanha nem se fala. Então, países que têm dívida junto aos Estados Unidos.
Destruição e crise econômica da Europa, ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. Olha só quem que vai aparecer, né, como uma potência, uma nação importante dentro do cenário mundial, do capitalismo mundial, né, os Estados Unidos, com a produção de séria, eles vão continuar se desenvolvendo industrialmente, sem ter que passar por um processo de guerra propriamente dito em sua casa, em seu território. E ainda lucrar, como eu falei, lucrar com os empréstimos, né, com a venda de alimentos e armas aí nesse período. Percebo, então, que vai haver uma fragmentação do espaço europeu, uma divisão e a formação de novos países com o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso é muito importante em questão de vestibular. Você tem esse conhecimento. Perfeito? Olha só, basicamente, o Império Austro-Húngaro. Esse império ele vai sofrer fragmentação, divisão. Lembra que aí os povos eslavos estavam presentes, então os croatas, os eslovenos, né? Você tinha aí uma série de povos, né, que acabaram formando algumas nações. Olha só a fragmentação aí em Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, né? A gente viu aí a fragmentação. Depois a gente vai ver lá na frente que a Iugoslávia vai se dividir em outros vários países. Isso mais lá na frente, pós-Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Guerra Fria, ali, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, você vai ver a fragmentação da Iugoslávia. Mas eu estou falando de Primeira Guerra Mundial. A Rússia perde território para a criação da Estônia, Letônia e Lituânia. Os países acabaram aproveitando um clima de fragilidade, de perda, de uma guerra, né, que é ruim para todos, acabaram decretando independências, se fragmentando, minorias organizadas, e levou a essa condução, né, da fragmentação territorial. Olha só o que aconteceu aqui, então, no resultado do antes e o depois da Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Destruição aqui do Império Austro-Húngaro, vários países e parte da Rússia também. Agora, olha só esse detalhe entre a Alemanha e Polônia. Que a Polônia, né, um novo país que nasceu aí entre a Alemanha e a Rússia, né, digamos assim, parte do Império Austro-Húngaro. A Polônia ela vai ser um país que vai expressar de maneira bem intensa como a Alemanha ela foi prejudicada no pós-Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha foi humilhada, né? Essa é a palavra. Porque o que acontece aqui? A Polônia, simplesmente, ela foi criada bem no meio do território alemão. Ó. Dividiu a Alemanha em duas, o território descontínuo. Então a Alemanha foi criada aqui o chamado corredor polonês, que passa dentro do território alemão, divide a Alemanha em um país dividido em dois. Né? É como se eu estivesse aqui no Brasil, para eu ir para o sul do Brasil, eu tivesse que passar no meio para um outro país diferente para poder chegar no sul do Brasil, né? Houve essa divisão. Tudo isso aconteceu a partir da assinatura do Tratado de Versalhes. Esse tratado ele vai significar a humilhação da Alemanha perante o fim da Primeira Guerra Mundial, assumindo toda a culpa, vai ter que assumir que ela foi a culpada pela guerra, perfeito? E também vai ter que fazer uma série de acordos se comprometendo a não ter mais força aérea, força militar em grande número, etc. E tal. E a pagar todas as dívidas de guerra. Você vai ver que o Tratado de Versalhes vai ser, em outras palavras, a humilhação da Alemanha. Mas vamos chegar lá. Aqui eu trago novamente um mapa para você. Olha só como é que fica aí, ó, o mapa da Europa pós-Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha dividida aqui, ó, no meio pela Polônia, né? Aí você vê a fragmentação aqui, parte da Rússia. E o Império Austro-Húngaro todo fragmentado entre Iugoslávia, Hungria, Áustria, etc. Por fim, chegamos então agora a falar um pouco sobre o Tratado de Versalhes, a humilhação da Alemanha. Então o Tratado de Versalhes foi assinado na França, né, estabelecendo novas fronteiras. Primeiro, a Alemanha devolveu aquela região da Alsácia e Lorena para a França. Olha só como a França ainda estava entalada com aquela guerra franco-prussiana. A primeira coisa que ela fez foi
estabelecer a região da Alsácia e da Lorena. Então a Alemanha foi obrigada a devolver aquela região rica em minério de ferro e carvão para a França. Perfeito? Além disso, a Alemanha teve que ceder parte do seu território para o chamado Corredor Polonês. Para que isso? Exatamente para a Polônia ter acesso ao mar. Os poloneses terem acesso ao mar. Mas navegação, comércio, e possibilita uma localização estratégica. Então, para que a Polônia tivesse essas condições todas, foi feito então o corredor polonês, dividir a Alemanha ao meio. Olha só aqui, ó. Como você observa aqui, perfeito. Porto de Danzig, aí, um porto, uma área importante economicamente. A Alemanha perdia suas colônias, olha só outro fator, perder colônia, perder território, perder economia, e ficava obrigada a desmilitarizar e limitar seu efetivo a 100 mil homens, a desmantelar as fortificações fronteiras. O que significa aí? Imagina um exército numeroso de 1 milhão, pensa assim, 800 mil, até 1 milhão de soldados, ser reduzido para 100 mil homens, muito pouco, 10% do que era. Será que isso vai possibilitar uma proteção da Alemanha, da fronteira? Claro que não, vai ser uma fronteira desguarnecida, aberta. É como se sua casa, por exemplo, fosse obrigada a você não usar mais cadeado na sua casa, deixar aberto. Que o ladrão poderia ir saquear. Então a Alemanha passou por isso. Foi obrigada a se desmilitarizar e ter um exército só de 100 mil homens. Além disso, a Alemanha e seus aliados foram considerados responsáveis pela guerra, condenados a pagar pesadíssimas indenizações. Olha só, entregar navios acima de 1.000 toneladas, diversos recursos naturais alemães à exploração de países vencedores, entregar toda a produção industrial, a estrutura, circulação de navios, nas mãos dos franceses, dos ingleses, dos russos. Então a Alemanha, basicamente, ela foi humilhada com o Tratado de Versalhes. Ela foi destroçada, a Alemanha sofreu diretamente com isso. Então, além de tudo isso, eu coloco para você aqui, que essa imagem ela é muito significativa, o dinheiro da Alemanha, olha só, o marco alemão. A Alemanha sofreu uma inflação absurda, jamais vista em nenhum outro país. Então, para você ter uma ideia, olha só, antes da Primeira Guerra Mundial, o marco alemão, que era a moeda, e o xelim britânico, o franco francês e a lira italiana, tinham aproximadamente os mesmos valores, 4 para 1 dólar. Então, por exemplo, era 4 para 1. A moeda alemã tinha o mesmo valor da moeda francesa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, com a rendição da Alemanha, o Tratado de Versalhes, olha só o que aconteceu. A taxa de câmbio alemão já era de 1 trilhão de marcos para 1 dólar. Isso significa dizer que a moeda alemã já não valia mais nada. Para você, chegou absurdo, para você comprar um pão na Alemanha, você tinha que ter caixas de dinheiro, caixas de marco alemão para comprar um pãozinho. Então a economia ela foi para o buraco, foi destroçada, foi completamente fragmentada, foi eliminada qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico dentro da Alemanha, perfeito? Pelo Tratado de Versalhes. E agora eu te digo assim, como que a Alemanha vai reagir? Será que ela vai aceitar isso passivamente, essa obrigação de guerra? A Alemanha é um país forte, antes da Primeira Guerra Mundial, como a gente viu. Um país industrial, capitalista, consideravelmente forte ali na Europa, inclusive superando França e Inglaterra em alguns setores industriais. Como é que esse país ele vai do céu ao inferno rapidamente? Ele passa a ser um país humilhado. Como é que ele vai ser a reação desse país? Será que ele vai aceitar passivamente isso? Então, fica essa questão. Com certeza não, A Alemanha ela vai reagir e isso vai conduzir essa reação à chamada Segunda Guerra Mundial. Beleza? Mas isso é tema para uma outra aula. Isso é tema para aulas futuras, qual a gente vai observar com calma ao longo da próxima bimestral. Um grande abraço, não esqueça de fazer os exercícios do cigarro. Perfeito?
que na próxima aula nós falaremos sobre os antecedentes da ordem bipolar, o contexto da Segunda Guerra Mundial. Um grande abraço e até a próxima!